Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Gia Mendes. No vídeo de hoje, aqui no nosso canal, eu vou trazer a jornalista Flávia Abrantes para falar um pouco sobre um dos seus projetos que ela está no momento, que é entrevistas com pessoas ao redor do mundo falando sobre a pandemia. Além disso, nós vamos conversar também sobre os bastidores da profissão jornalística e uma série de outras coisas. Então não perca, porque o vídeo de hoje vai estar incrível. Então vamos lá, minha amiga, vamos começar pelo começo. Eu já te apresentei, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, falasse um pouco sobre o seu projeto que você está fazendo dos niteroienses ao redor do mundo. Conta um pouco pra gente. Então, Jean, na verdade, sim, eu sou jornalista, já sou formada desde 2004, né? Então, tenho uma caminhada aí bacana. Sempre trabalhei com rádio e TV, principalmente. E hoje em dia eu me encontro trabalhando como social media, né? Então, eu trabalho como produtora de conteúdo numa agência de comunicação, focada, assim, no meu trabalho, né? De segunda a sexta, além dos plantões de fim de semana que eu faço, fazer cobertura de assessoria política, né? De comunicação. Agora, fora isso, quando começou a pandemia, né, eu inventei, eu falei, gente, não dá para ficar sem fazer nada em casa, fora o trabalho, né? Até para saber lidar com a situação, eu comecei a entrar em contato com amigas minhas que moram fora do Brasil, que moram em outros países, em outras cidades, para saber como é que estava sendo a pandemia por lá, para a gente compartilhar informações, na verdade. Como Niterói tem se destacado muito como uma cidade muito presente e com uma liderança, né, aqui na cidade muito ativa com relação à pandemia, tomando todos os cuidados, promovendo políticas públicas muito interessantes, que têm se destacado, inclusive, fora daqui do Brasil. Eu resolvi a gente fazer essa troca, saber como é que tá lá, né, e eu falar como é que tá a situação de Niterói. Então, eu comecei com uma amiga do Canadá, fui para outra de Portugal, em cidades diferentes, né, começou em Toronto, uma outra cidade de Portugal, e fui ampliando. Na verdade, não necessariamente são só jornalistas, são pessoas do mundo todo. Quando tem jornalista, ainda fica mais interessante, porque o jornalista tem essa visão, né, de captar melhores informações e passar de uma forma específica. Então, eu estou ampliando, já estou com 32 pessoas de 32 cidades diferentes, e nesse fim de semana, né, eu vou falar com mais duas pessoas de outras duas cidades diferentes, que é Montreal, no Canadá, que ainda não falei, e essa é de Niterói, por acaso, mas uma jornalista, e uma jornalista que mora em Lisboa, em Portugal, que ainda não falei com Lisboa, falei com Porto só, e mais uma outra cidade, que agora não me lembro o nome, foram muitas cidades. Mas é isso. Tranquilo, mas me tira uma dúvida, aonde que a gente acha esses vídeos? Você ainda não falou. Pois é, o que acontece? Eu não falei ainda, né? Eu uso a plataforma do Instagram. O Instagram, eu faço as lives por lá, que são com duas pessoas, né? Então, tenho feito por lá no início. O Instagram, inclusive, mudou muito. É interessante até falar sobre isso, porque a plataforma mudou no decorrer da pandemia, justamente para adaptar melhor a forma de comunicação das pessoas através das lives. Então, por exemplo, no início, eu não conseguia gravar as lives. Tiveram muitas lives que eu não consegui salvar, infelizmente. Então, uma pena. Então, algumas eu consegui, assim, através de um aplicativo que o iPhone, por exemplo, eu não conseguia. Eu conseguia com uma amiga minha que salvava para mim. Aí eu consegui colocar a maioria tá no meu canal no YouTube, tá? Flávia Abrantes, é o canal que eu tenho aqui no YouTube também. Mas depois o Instagram, com sorte, começou a mudar isso, né? E as lives começaram a ir pro IGTV. Então, assim que acaba uma live, eu salvo no IGTV. Então, tem muitas lives já lá no meu Instagram, Flavi_Abrantes, que é o meu Instagram, que eu tô fazendo esse projeto, que tá muito bacana, inclusive. Que legal. Agora eu queria te pedir um favor, eu queria que você contasse um pouquinho dos bastidores. Como é que é buscar essas pessoas? Como é que você capta elas? Como é que é essa conversa? Como é que é essa dinâmica? É bem bacana, assim, é um trabalho de produção também que a gente acaba fazendo. Eu acho que o jornalista hoje em dia tem que ter todo esse exercício de você fazer diversas funções, né? Igual você tá aí gravando, produzindo também sua pauta, a gente produz sozinho, né? Eu comecei com amigas, como eu falei, e uma amiga foi apresentando a outra, porque, assim, eu tenho muitas amigas que moram fora, mas não são, assim, tantas cidades, né? Como eu tenho falado, né? Então, aí uma amiga, eu conheço uma pessoa que mora, sei lá, em New Jersey, nos Estados Unidos, eu conheço uma que mora, sei lá, na França, e por aí foi. Algumas, por exemplo, uma amiga minha da França se formou comigo, é jornalista, está morando na França, eu consegui falar com ela, e aí ela me apresentou uma outra pessoa, e outra pessoa foi me apresentando outra, e por aí foi fluindo. Tem uma história interessante até que o Felipe, um amigo meu, daqui de Niterói, que eu tinha perdido contato,
E eu descobri através de uma outra amiga que ele estava morando em Buenos Aires, na Argentina. Eu consegui falar com ele, ele é jornalista também, igual a gente. Então foi bem bacana também. Então você vai ampliando. Outras eu conheci através das lives que eu venho fazendo. Então pessoas assistindo a live. Começaram a participar da live, inclusive, falando, eu sou da Suécia, eu posso falar com você se você quiser. Aí eu conheci uma menina da Suécia, que é a Bianca, uma querida, da Suécia, que estava assistindo uma live da Noruega, que eu fiz com uma menina da Noruega, indicada por uma amiga minha, daqui de Niterói, que mora em Orlando, na Flórida. Olha que loucura. Muito legal. Mas você tem, assim, alguma história que você possa destacar? Alguma que te marcou, que foi interessante? Seja enquanto a live aconteceu ou antes da live na produção? Ah, sim. Algumas, por exemplo, teve uma pessoa que... Qual era a cidade? Não me lembro agora onde exatamente. Acho que no Oriente Médio. Ela não pôde... Ela, a princípio, ficou super animada para participar. Depois ela disse que não... Que marcou tudo comigo. Aí depois ela falou, olha, Flávia, não vou poder fazer. Tô com medo de fazer, porque eu e meu marido, a gente mora aqui, nessa cidade. E o país é meio receoso, assim, com imigrantes e tal. Aí teve que cancelar. Teve uma história assim. Teve várias. Teve uma que, ao vivo, uma das meninas falou que acho que foi na Suécia mesmo, ela falou, o sueco... Porque tem aquela questão do papel higiênico. Quando começou a pandemia, muita gente comprou papel higiênico demais, não só aqui no Brasil, em outras cidades pelo mundo também. Faltou papel higiênico. Isso ninguém consegue explicar direito, cada um tem uma teoria, né? Um acha que é porque muita criança em casa gasta mais papel higiênico, outro acha que é por medo, aí estoca papel higiênico. Eu simplesmente até hoje não consegui entender também, eu vou confessar pra você. Pois é, ninguém sabe explicar, cada um tem uma teoria, na verdade, né, Jean? Então, enfim, essa menina ao vivo falou que lá na Suécia as pessoas, não sei se eu posso usar o termo, mas as pessoas cagam muito. Ela falou ao vivo, assim, e eu tive que me controlar pra não rir, sabe? Mas ela falou tão espontâneo, sabe? E as pessoas na live rindo, e eu queria que eu ri e tal, mas ao mesmo tempo eu ficava me segurando pra não ficar demais. Tipo, eu ria, claro, mas assim, meu Deus. Então tem umas coisas engraçadas, assim. Mas assim, acho que eu me lembro mais são essas. Claro que vou me lembrar de outras depois, são muitas, mas teve essa. No Japão. No Japão não consigo falar com ninguém. Num lugar assim, eu já tentei com umas 5 pessoas, ninguém me responde, não pode. Bélgica também, o acesso é muito difícil. Algum motivo específico? Pois é, eu acho que politicamente são locais mais difíceis, as pessoas têm mais medo de falar, eu creio que seja isso. Tanto no Japão as pessoas são mais discretas, não gostam de se expor também. China não preciso nem falar, né? Temos um problema democrático. Exatamente, não tem como. E também na Bélgica, eu tô tentando descobrir esse motivo, mas eu entendo que parece que é política, as pessoas têm receio, inclusive por serem brasileiros também, de falarem, tá? Venezuela também nem mas é isso. Não, tá ótimo. Agora vamos fugir um pouquinho sobre esse tema. Vamos falar um pouquinho sobre como é que foi a sua escolha, por que você escolheu o jornalismo, como é que você se formou. Conta um pouquinho sobre a sua trajetória, um pouquinho mais, além do que você já falou no começo. Legal. Então, eu, na verdade, quando eu estava na escola, né, eu comecei a pesquisar o que eu poderia fazer, eu encontrei a comunicação e já de cara já quis fazer o jornalismo, porque eu sempre fui muito apaixonada por literatura, sempre gostei muito de ler. Nunca fui muito, assim, nunca tive muita facilidade com matemática, né? Eu acho que nós jornalistas, a maioria tem essa questãozinha, assim, a pessoal da área de humana, na verdade. Nunca tive muita facilidade com essas áreas exatas, enfim. Mas eu sempre gostei muito de ler, muito de escrever, sempre gostei muito de falar, né? Não sei se vocês estão percebendo, eu falo muito. E sempre gostei muito do vídeo mesmo, né? Eu sempre fui mais do vídeo até do que do jornal impresso, por exemplo, né? Eu sempre gostei mais de me comunicar por rádio, TV, sempre fui uma apaixonada por TV e rádio, enfim. E aí, quando rolou o vestibular, né? Porque era vestibular, não era nem na minha época, né? Formei em 2004, então... aí eu pesquisei e falei, cara, eu acho que é jornalismo mesmo, eu me via fazendo outra coisa, né? Então, comecei a fazer a faculdade, né? Me apaixonei pela faculdade lá durante os estudos mesmo, pelo período de faculdade mesmo. E comecei a descobrir mais a rádio, fui fazer estágio em rádio, lá dentro da faculdade mesmo. E aí, me apaixonei por rádio e acabei trabalhando em rádio. Na verdade, eu trabalhei pouco em rádio, eu fiz mais locução publicitária, porque como eu também sou locutora profissional, eu fiz muitos cursos de locução durante o período de pós-faculdade mais até, porque durante a faculdade eu engravidei também, teve isso. Eu me formei com uma bebezinha, minha filha mais velha, Gabi, me formei com uma bebezinha. E eu já então vou emendar, como é que foi você se formar grávida? Como é que foi esse período, assim? Foi muito louco.
louco, né? Porque, assim, eu tive a sorte que eu consegui não perder nenhum período, porque eu engravidei em abril, assim, então eu consegui ir até o fim da faculdade, até dezembro, assim, novembro, né? Outubro, novembro, terminei as provas. Então, tive muita ajuda das minhas amigas, dos professores, que foram sempre muito bacanas, com relação à entrega de trabalho, consegui entregar, alguém entregava para mim, eu fazia em casa, essas coisas. Eles não me davam muita falta também, né? No finalzinho, eu fazia muita coisa de casa, fora a ajuda dos meus pais em casa, né? Então, eu tive essa ajuda, essa rede aí de apoio. E aí, eu me formei... Aí, como é que foi? Aí foi meu penúltimo ano de faculdade que eu engravidei. Então, eu consegui terminar. Aí, no ano seguinte, já ia me formar. Seria o último ano da faculdade, né? Então, a minha filha nasceu em janeiro. Então, eu conseguia só voltar assim, em abril para a faculdade, março, abril. E com todas as restrições, toda a ajuda, então eu consegui, assim, foi muito difícil, não é fácil, mas eu falei, não quero perder. Então, eu consegui fazer monografia, entrega do TCC, tudo no mesmo ano, foi uma loucura, amamentando, mas contei com a ajuda das minhas amigas, de uma rede de apoio de professores também, da minha mãe, do meu pai em casa, então isso me ajudou muito, sabe? É difícil, mas não é impossível. O difícil foi não conseguir estágio no último ano, né? Esse foi um problema, assim, mas acontece, né? E aí depois eu comecei a fazer estágio, fui trabalhar mesmo em rádio, fazia freela de locução, porque eu me envolvi na locução, né? Comecei a fazer locução. Como é que foi? Por que você chegou nisso? Como é que essa paixão surgiu? Como é que era o mercado naquela época? Na verdade, a paixão por locução sempre foi de muito tempo. Eu sempre era aquela menina da escola que queria ler tudo. Quem pode ler? Era eu. Já falava, ela lê, porque tinha gente que não gostava. Então, eu sempre gostei de ler, de me expressar, né, na escola, sempre tive um pouco disso. Cheguei a fazer aula de teatro por uns 3 meses na Cal, né, fiz 3 meses, mas foi até para aprender sobre presença de palco, corpo, para a gente poder se conhecer um pouco, né. Isso me ajudou muito também. E aí eu comecei a buscar a locução porque eu tenho um primo, é um primo do meu pai que é muito querido, não sei se você conhece, o Luiz Penido, que na verdade ele é do esporte, sempre foi de rádio. Eu sempre admirava muito a forma como, né, o locutor se comunica. É muito bonito esse trabalho, né? Sempre admirei muito, não é? Inclusive dubladores também. Dubladores é mais na área do ator, né, dos artistas. E você acabou de chegar num ponto que eu queria te perguntar, se você já tinha feito alguma dublagem e se você tem alguma pretensão para o seu futuro. Pois é, eu cheguei a fazer, na verdade, como eu fiz muitos cursos de locução, eu fiz curso de locução com o Flávio Carpes, maravilhoso, foi no Sebrae. Onde eu me formei, né, em Copacabana. Foi um curso que eu consegui o meu DRT, minha carteirinha de locutora, digamos assim, profissional, para poder trabalhar, além de jornalista que eu sou. E aí eu tive aula com o Flávio Carpes, Sérgio Gianotti na faixa. Sérgio Gianotti é um professor maravilhoso também. Rui Jobim, da Escola de Rádio, eu fiz a Escola de Rádio também. Bruno Menezes. São pessoas assim que eu tive a oportunidade de conhecer, sabe? De trabalhar com eles, aprender com eles. É sempre bom fazer uma reciclagem. No passado eu fiz uma reciclagem com o Rui na Escola de Rádio. Então, são locais... A gente tem aqui no Rio oportunidades muito bacanas de se estudar, sabe? Profissionais muito bons e professores ao mesmo tempo, né? Que ensinam pra gente. Então, com o Flávio Carpes, por exemplo, na época, ele levou a gente num estúdio de dublagem, levou a turma toda. E a gente fez lá, né? A gente conheceu, participou, inclusive. Achei muito interessante. Só que para eu conseguir ser dubladora, assim, é um mercado mais fechado. Não sei como é que tá agora. Na época era bem fechado. Acho que ainda continua um pouco assim. E você tem que ter autorização para ser ator ou atriz, né? Que não é o meu caso. Eu sou locutora. Então, para dublar, você tem que se dedicar. Eu teria que fazer 1 ano de escola de teatro no sentido de conseguir minha carteirinha lá de atriz, e aí eu acabei preferindo o jornalismo mesmo, então não rolou. Mas eu fiz muitas locuções, muitos trabalhos publicitários, foi bem legal também. Faço até hoje, inclusive, mas o que eu gosto mesmo é TV. Eu fui trabalhar na TV+, eu trabalhei no Fluminense também, na TV do Fluminense, no telejornal lá, então eu tenho essa experiência. Ah, bacana. Você trabalhou junto com a Aline Novaes. Aline Novaes, ela é incrível. Eu tenho aula com ela, inclusive. Ela é uma inspiração pra mim. Ah, que bacana, manda um beijo. A Aline é uma pessoa maravilhosa, uma mulher maravilhosa, sabe? Uma profissional incrível. Eu conheci a Aline no Fluminense, ela ficava na redação, eu ficava na TV sempre, né? Mas a Aline apresentava o telejornal e se dividia com a redação, e eu fazia a produção do telejornal. E aí, às vezes, ela não podia apresentar por conta da agenda dela, enfim, aí ela também estava, né, estudando, sempre foi muito estudiosa. E aí, muitas vezes, eu apresentava o telejornal, acabei apresentando diversas vezes o telejornal, inclusive dividia com ela a bancada.
Então, que para mim sempre foi uma honra, porque a Aline é uma profissional incrível, né? Então, acompanho nas redes ainda, assim, ela agora está dando aula, né, trabalhando com outras coisas, outros projetos, mas ela é uma pessoa realmente maravilhosa. Que bom. Agora vamos falar um pouquinho sobre futuro? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os seus próximos projetos, se essas suas lives vão continuar nesse período pós-pandemia, como é que você vê o seu trabalho no futuro e como você se vê como comunicadora, porque além de jornalista, você hoje é uma comunicadora. Sim, na verdade eu tenho pensado em abrir outras possibilidades de lives, de comunicações com pessoas pelo mundo também. Eu comecei com a pandemia, agora a gente já está falando ainda em pandemia, porque a gente ainda está vivendo isso, né? Mas falando também da retomada, né? Enfim, desse novo normal, né? Então, eu penso em fazer sim, não sei ainda exatamente como, mas eu penso em abrir outros espaços de diálogo, de comunicação com pessoas pelo mundo, e não só pelo mundo, mas também aqui por Niterói, de uma forma geral, para a gente poder... Eu acho que as plataformas ajudam muito, né? Eu acho que hoje em dia, o futuro estão nessas plataformas digitais, na comunicação digital, seja no YouTube, seja no Facebook, no próprio Instagram. Eu acho que a gente tem muitas oportunidades como profissional para poder mostrar o nosso trabalho, né? E também para fazer a nossa produção de conteúdo, fazer o nosso conteúdo próprio, sabendo fazer, sabendo pautar, pesquisando e fazendo honestamente. Eu acho que vale muito a pena a gente, como profissional, aproveitar essas plataformas, sabe? De maneira honesta e íntegra. Por que não? Para você, qual é a diferença de você estar criando um conteúdo que parte diretamente de você, a ideia principal, e de quando está vindo de uma empresa ou você está prestando um serviço? Qual é a diferença que você vê entre um e o outro? Eu acho que quando a gente pode produzir o próprio conteúdo, a gente tem muito mais liberdade, né? A gente consegue colocar a nossa cara, a nossa identidade, o que a gente quer. Claro que o ideal é que a gente divida isso por nichos, né? Porque eles funcionam mais, né? Assim, segundo estudos, né? As estratégias digitais funcionam de acordo com o seu público. Mas eu acho que quando você está numa empresa, por exemplo, eu trabalho para uma agência, então o trabalho assim é mais específico, né? Então é muito bom também. Eu gosto muito de produzir conteúdo conforme eu tenho feito, né? Com diversos clientes, é muito bacana. Você também pode colocar a sua criatividade ali, claro. Pode ousar também. Claro que você tem uma chefia que aprova, né? Mas quando você ousa, normalmente no mercado de comunicação, eles gostam, né? A chefia gosta quando você ousa. Às vezes pode dar errado, às vezes pode não ser por aí. Mas às vezes você ousa e pode funcionar para outra coisa. Então, ousar é sempre muito bom. Quando a gente tem agora um telefone, um smartphone, que grava, que edita, sabe? Eu acho que a gente tem que aproveitar todos esses recursos possíveis para a gente poder criar. Então, acho que a diferença é essa. Eu acho que você pode criar das duas formas, né? Você tem essa possibilidade, mas quando você está numa empresa, você tem que respeitar ali aquele padrão, ou aquela política, ou aquela determinado cliente que, de repente, tem uma linguagem, né, diferente. Então, mas ousar é sempre bem-vindo, eu acho. Acho que sempre vale. Tá ótimo. Flávia, a gente já tá chegando ao final dessa entrevista e tem uma pergunta que eu preciso fazer, que se eu não fizer as pessoas vão brigar comigo. Pra você, o jornalismo está acabando ou não? Não, o jornalismo não está acabando. Eu levanto a bandeira do jornalismo, sabe? O jornalismo é um... Eu também. Então, isso aí, é uma profissão linda. Minha filha vai fazer jornalismo, as pessoas ficam, você vai deixar? Claro que eu vou deixar. O jornalismo é lindo, ele está se adaptando. Eu acho que a gente tem que se adaptar a essa profissão. Conforme eu falei, tem impresso ainda? Tem, mas não é só impresso, né? Hoje a gente tem um serviço multimídia, sites, plataformas, como eu falei, né? As mídias sociais mesmo. Eu acho que a gente tem que se adaptar a isso, né? E como se adaptar? Conhecer as novas plataformas, conhecer um telefone, o que ele pode fazer, quais aplicativos eu posso usar para me beneficiar, né? Quais equipamentos, igual você está com o Lapela aí, vamos conhecer o Lapela, como é que funciona? E buscar profissionais e professores que tem um monte aí bacana. A Aline é uma, o Rui Jobim, lá da Escola de Rádio, o próprio Flávio Carpos, que é um locutor maravilhoso. Entendeu? A gente tem muita gente bacana no mercado que pode ensinar. Eu acho que aprender com um profissional de imprensa é muito importante. Eu falo imprensa do jornal, jornalão mesmo, né? Eu aprendo muito com essas pessoas. Eu tenho a Simone Porto, por exemplo, que era editora-chefe lá do Fluminense, agora está trabalhando com outros veículos, né? Ela é uma profissional assim de muita experiência, e você poder conversar com profissionais mais velhos que têm uma experiência do jornal impresso, eu acho muito válido, porque eles têm
muita experiência na área e de apuração, sabe, de como reduzir um texto, porque a gente precisa reduzir o texto cada vez mais, deixar a informação principal em destaque, principalmente em mídias sociais, as pessoas não leem muito, infelizmente, precisam ler mais. E nós, como jornalistas, temos que ler, manter a leitura em dia e, principalmente, Jean, que eu acho que é fundamental, é buscar a informação de maneira com credibilidade, sabe? Porque a gente tem aí, a gente sabe que qualquer plataforma não é o lugar ideal de você se basear. Você tem que saber onde você está pesquisando aquilo, que fonte é, porque tem muitas notícias mentirosas. Procurar cada vez mais a fonte primária da informação. Isso. A gente tem que se prevenir, sabe? E nós, como profissionais, mais ainda, a responsabilidade ainda é maior, especialmente quando a gente vai produzir algum conteúdo para a gente poder até legitimar aquilo, né? E se tornar um bom profissional. Mas isso é só com o tempo e cada vez mais. A gente está sempre aprendendo. Com certeza. Flávia, a gente já chegando ao final e até agora você não passou o seu Instagram ainda. Queria que você divulgasse o seu Instagram, onde acontecem as suas lives, quais são os dias, quais são os horários que ela acontece. Faz aí aquele seu momento jabá e se despede do pessoal, tá bom? Ah, legal. Eu quero agradecer a oportunidade aqui que você abriu. Parabéns pelo projeto, muito bacana. Acho que esse aí é um caminho muito bom que tem que valorizar mesmo. Então, o meu Instagram é o Flavi_Abranches, né? É só procurar lá. As minhas lives... Pode deixar que eu vou deixar aqui embaixo no link da descrição do vídeo, tá? Ótimo, boa, boa. E aí é só procurar lá no Instagram o meu perfil. E as lives costumam ser sábado, domingo, tá? Porque como eu trabalho o dia inteiro, fica mais difícil eu conseguir fazer durante a semana. Então, eu costumo fazer sábado e domingo por volta de 17 horas, 18, 19 horas aqui do Brasil. Dependo muito do meu entrevistado, né? Porque tem o fuso horário, então eu preciso me adaptar a eles, né? Ao horário deles. Então, por exemplo, quando eu fui fazer com a Austrália, lá em Sydney, é um dia praticamente de diferença. Então, tem essas questões. Então, dependo muito disso. Mas é só me acompanhar no perfil que você consegue descobrir que eu vou divulgando por lá. Às vezes, durante a semana, eu abro uma live ou outra. Mas eventualmente, assim, quando dá, assim, eu consigo abrir. Mas é isso. Obrigada pela oportunidade. Parabéns. Flávia, muito obrigado mesmo. Queria agradecer muito pela oportunidade de estar conversando com você, de estar podendo trocar essa ideia contigo. Realmente foi muito bom, enriquecedor. Eu tenho certeza que todo mundo que vai ver esse conteúdo com certeza vai sair melhor do que entrou. Tenho essa certeza, Flávia. Muito obrigado por tudo, tá? De verdade. Obrigada a você. Um beijo a todos, a sua audiência. Um beijão. Eu vou divulgar lá no meu também. Ai, pode deixar. Obrigado. Tchau, tchau, Flávia. Beijo. Então, pessoal, se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar com todo mundo, manda no WhatsApp, no grupo da família, no grupo da escola, no grupo do trabalho. Eu quero ver esse vídeo bombar, tá bom? Um beijo e até a próxima!